Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu irei falar um pouco sobre um tema que foi proposto pelo escrito Paulo Moraes, tá? Eu falei isso com alguns livros que eu apresento aqui no fundo dos vídeos, então mencionando alguns deles, tal. Fala aí, meu irmão. Depois poderia dizer mais ou menos como é a sua rotina de estudos dos livros. Exemplo, se você lê um pouco de cada livro, se lê um livro por períodos. Forte abraço. Bom, pessoal, essa é uma pergunta realmente fundamental, porque fala sobre os estudos do misticismo, do ocultismo, todas essas coisas. Então as pessoas às vezes realmente ficam com dúvida sobre o método, como funciona, esse tipo de coisa. Então nesse vídeo aqui eu vou separar alguns tópicos, tá bom? Até para a gente organizar as ideias. Primeiro ponto, pessoal, de forma clara e objetiva, até para o comentário do Paulo, geralmente eu não fico lendo vários livros de uma vez só, então geralmente eu pego um como objeto de estudo e aí vocês vão entender o porquê, porque eu separo em alguns passos, faz parte da minha metodologia, tá? Não é nada revolucionário, é uma forma que eu encontrei que faz sentido para mim fazer esse estudo. Então a gente tem vou classificar um tópico aqui, pessoal, como 3 tipos de livros, assim. Os livros que eu estudo no sentido de profissional, ou seja, da faculdade, são os artigos, esse tipo de coisas. Os livros que eu leio para distração, então como não está aqui presente, mas o Símbolo Perdido, A Origem, esses livros que a gente tem aí para se distrair, são literaturas. Leio no sofá, em uma tarde, mais à vontade, porque não é necessário uma reflexão. Já os estudos, eu tenho um método. E normalmente esse método agora eu estou trazendo da área profissional para essa área, porque tem funcionado para mim. Está fazendo sentido. Então hoje o método que eu utilizo para ler livros, para fazer os estudos, eu agora estou englobando tanto os assuntos, vamos dizer, esotéricos, quanto os assuntos profissionais nesse mesmo método. Porque quando eu comecei a estudar o misticismo, o ocultismo, foi necessário fazer uma metodologia que fazia sentido para mim nesse ponto tão importante. Eu gostaria de lembrar para vocês que já está disponível aqui no canal um vídeo, tá, que fala sobre os 7 passos simples para entender qualquer livro esotérico. Então falo diversos assuntos, passos que falam um pouco sobre como estudar, um método interessante que eu proponho nesse vídeo específico. Mas aqui em questão, quando eu comecei a estudar esse assunto como o ocultismo, o misticismo, o primeiro passo que eu acho fundamental é a preparação, o local e a área. Então eu tenho um local reservado que é só para os meus estudos, tá? Eu tenho um horário mais ideal para mim, então silêncio em casa, seja à noite, de manhã, seja qualquer horário, e tenho um preparo meu. Então eu me abstenho de tecnologias, foco 100% nesse estudo. E isso, quando eu comecei, essencialmente foi necessário nos estudos esotéricos, eu comecei a trazer também do estudo profissional. Então, quando eu vou ler um livro referente à faculdade, referente a esses assuntos profissionais, eu normalmente faço esse preparo, eu busco um local e busco um horário para isso. Então, tem funcionado muito para mim fazer esses estudos, tá? O segundo passo é uma pesquisa complementar. Então, quando você vai estudar os assuntos místicos, esotéricos, tem muitas palavras difíceis para você compreender, então é muito necessário você ter um dicionário ou ter, no sentido de tecnologia, um computador para você pesquisar o significado, o contexto histórico, conhecer mais o autor. Então isso acrescenta muito no seu estudo. Então se você está estudando sobre a alquimia, então você vai ler um livro sobre alquimia, tem vários símbolos, então entender o símbolo em outras tradições, entender o contexto da alquimia, entender o contexto do autor que está falando sobre a alquimia, então não é uma verdade absoluta, é a visão dele. Então tudo isso acrescenta muito o seu estudo. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, mas um estudo eficiente
tem que seguir isso, você tem que complementar essa pesquisa, tá? Então, o terceiro passo que eu diria é realmente ter esse dicionário, realmente ter esse instrumento para você pesquisar literalmente essas palavras que normalmente não temos tanto contato assim. O quarto passo, e esse talvez muitas pessoas não o fazem, geralmente, é claro, são pessoas que estão dentro de ordens porque propõem isso como metodologia, é a meditação após o estudo. E isso, como eu quero frisar, eu faço tanto do lado profissional quanto do lado de mistério, do misticismo. Então, toda vez que eu termino o estudo ou antes de começar o estudo, eu faço um breve período de meditação para centralizar, abrir a mente, esparecer para começar o estudo. E depois que eu termino o estudo, eu passo uns 3 minutos, 5 minutos refletindo internamente sobre esse estudo que eu fiz. Isso é muito eficiente, muito mesmo. Vocês não fazem ideia como isso pode impactar de tirar uma memória a curto prazo e colocar uma informação a longo prazo na sua mente, no seu consciente, uma importância, dar uma importância maior a esse estudo que você teve. Inclusive, eu sugiro você fazer esse experimento. Faça um estudo, medite antes, fique tranquilo. Após o estudo, reflete, questione. Tu vai ver que essa informação vai ficar com você, então é muito eficiente. Para aqueles que não gostam de meditar, que eu sei que nem todas as pessoas aderem a essa ferramenta, tem uma ferramenta tão óbvia e tão fácil que é o debater. Procura uma pessoa que goste desse assunto, menciona o livro que você leu, o estudo que você está lendo. Então você mencionar, ensinar, debater, isso também fixa mais o conhecimento, o conteúdo que você leu. O último passo, não menos importante, que eu queria falar aqui, pessoal, é sobre as chaves da compreensão. Então, quando a gente sai um pouco do lado profissional, vem mais para o lado místico, esotérico, a gente tem as chaves que a gente chama chaves de compreensão. São as chaves do hermetismo, da alquimia, do simbolismo, da numerologia, da cabala. Todo esse conteúdo, esse vasto conteúdo que tem no meio ocultista, os livros às vezes muitas vezes, falam por alegorias, por símbolo. Então, se você não identificar essas leis, você fica com muita dificuldade para compreender de fato todo o contexto do livro. Então, inclusive, tem também aqui no canal um vídeo falando sobre essa questão, compreender as chaves dos mistérios. Então, se você gosta um pouco, quer saber um pouco mais sobre esse assunto, já está disponível aqui no canal. Bom, pessoal, basicamente é essa metodologia que eu faço, é esse plano que eu sigo, é essa forma que dá certo para mim. Eu espero que tenha ajudado a algum de vocês sobre alguma coisa que talvez vocês deixam de fazer ou nunca pensou em fazer, e talvez a partir de agora se torne mais eficiente esse momento de estudo, tá bom? Bom, eu quero deixar um abraço aqui, pessoal, em especial para Marcos de Almeida, da Grande Loja de São Paulo, ou LSP. Bom, queria deixar registrado também um abraço aos membros dessa loja, ok? E todos vocês inscritos, compartilhem. O canal tem ganhado uma relevância realmente significativa. Eu recebo no Instagram vários comentários de pessoas compartilhando no seu Facebook, compartilhando no grupo de WhatsApp. Isso ajuda muito o canal, pessoal. Então eu quero agradecer vocês e podem continuar me mandando essas mensagens, que quem sabe eu mando um agradecimento aqui no canal, mando uma lembrança para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!